Olá, amigos! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada épica, voltando ao começo de tudo. Vamos mergulhar juntos no primeiro capítulo do livro de Gênesis e explorar a grandiosa história da criação. Estão prontos para ver como o nosso mundo foi formado passo a passo, pelas palavras de Deus? Então prepare o seu coração e vamos começar. No princípio de tudo, antes de qualquer coisa que conhecemos existir, Deus criou os céus e a terra. Imagine só a cena. A terra era uma tela em branco, sem forma, vazia, coberta por trevas e águas profundas. Era um caos silencioso. Mas nesse cenário, algo maravilhoso acontecia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, preparando o palco para o maior espetáculo de todos os tempos. E então a primeira ordem foi dada, uma ordem que mudaria tudo. Deus disse: haja luz. E num instante, a luz irrompeu, dissipando as trevas. Deus viu que a luz era boa e fez a primeira grande separação. Chamou a luz dia e as trevas noite. Assim, com a tarde e a manhã, completou-se o primeiro dia. Uma promessa de que, mesmo na escuridão, a luz sempre pode surgir. No segundo dia, Deus continuou a organizar o caos. Ele disse: haja uma expansão no meio das águas. Essa expansão, que ele chamou de céus, criou uma divisão. Separou as águas que estavam embaixo, na terra, das águas que estavam em cima, na atmosfera. Pense no céu azul que vemos todos os dias. Foi nesse momento que ele foi formado, criando o espaço entre a terra e as nuvens. É incrível pensar como, com uma simples palavra, Deus estabeleceu a estrutura do nosso mundo. E assim, com a tarde e a manhã, o segundo dia se encerrou, com o céu estendido como uma tenda sobre nós. Chegamos ao terceiro dia e a transformação continuou de forma espetacular. Deus ordenou: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. As águas se recolheram, formando os vastos mares, e a terra firme emergiu. Deus chamou a porção seca de terra e o ajuntamento das águas de mares. E ele viu que era bom. Mas o trabalho do terceiro dia não parou por aí. Deus, então, ordenou que a terra produzisse vida. Produza a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. E a terra obedeceu. Brotou a vegetação, as plantas com suas sementes, as árvores com seus frutos. Um mundo antes vazio agora estava se enchendo de cor, vida e potencial. E Deus viu que tudo isso era bom. A tarde e a manhã marcaram o fim do terceiro dia. No quarto dia, o foco de Deus se voltou para os céus que ele havia criado. Ele disse: haja luminares na expansão dos céus para separar o dia da noite. Esses luminares não seriam apenas para iluminar, mas também para servir como sinais, para marcar as estações, os dias e os anos. Então Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior, o sol, para governar o dia, e o menor, a lua, para governar a noite. E para completar a beleza do céu noturno, ele também fez as estrelas. Deus os posicionou nos céus para iluminar a terra e para manter a ordem entre a luz e as trevas. Imagine a beleza da primeira noite estrelada. E Deus viu que era bom. Com a tarde e a manhã, o quarto dia chegou ao fim. Com o palco devidamente montado e iluminado, chegou a hora de preenchê-lo com criaturas vivas. No quinto dia, a ordem de Deus foi para as águas e para o céu. Ele disse: produzam as águas abundantemente seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob a expansão dos céus. E as águas ganharam vida. Deus criou os grandes seres marinhos e todas as criaturas que se movem nas águas, cada uma segundo a sua espécie. Ao mesmo tempo, os céus se encheram com o voo e o canto das aves. Deus olhou para essa explosão de vida, viu que era bom e os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. A criação estava pulsando com vida, e assim
A tarde e a manhã formaram o quinto dia. Agora chegamos ao sexto dia, o clímax da criação dos animais. Deus se voltou para a terra firme e disse: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens. E mais uma vez, a terra obedeceu. Surgiram os rebanhos, os animais que rastejam e as feras da selva, cada um criado perfeitamente segundo a sua espécie. O mundo estava repleto de uma diversidade incrível de criaturas. E Deus viu que tudo isso era bom. Mas a obra-prima do sexto dia e de toda a criação ainda estava por vir. Neste mesmo sexto dia, após criar todos os animais, Deus disse algo profundo e único: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é a primeira vez que vemos essa pluralidade na fala de Deus, indicando a Trindade. E o propósito para a humanidade foi estabelecido desde o início: ter domínio responsável sobre toda a criação. Então, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus não apenas os criou, mas também os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ele deu à humanidade a tarefa de cuidar do mundo e de todas as criaturas. Deus também proveu o sustento, dando-lhes todas as plantas e frutos para alimento. E então, ao final do sexto dia, Deus olhou para tudo o que havia feito, não apenas para uma parte, mas para o conjunto completo da sua obra. E a Bíblia nos diz que ele viu que tudo era muito bom. Não era apenas bom, era perfeito, completo, harmonioso. A criação estava finalizada. E com a tarde e a manhã, o sexto dia se encerrou, deixando um mundo pronto, belo e cheio de vida, com a humanidade como a coroa de sua magnífica criação. Que história incrível, não é mesmo? Cada detalhe, desde a primeira luz até a criação do homem, revela um Deus de ordem, propósito e beleza. Refletir sobre Gênesis 1 nos lembra do poder da palavra de Deus e do valor que ele deu a cada parte da criação, especialmente a nós. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem ao início de tudo. Deixe nos comentários qual foi a sua parte favorita da criação. Muito obrigado por sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.